E aí, eu sou Fernanda Dias. E eu sou Luan Fernando. E você está escutando o Oficializando, o podcast da Oficina Propaganda. E aí, galera, está no ar mais um episódio do Oficializando. Sejam todos bem-vindos. E no episódio de hoje, trouxemos dois convidados incríveis para falar um pouco sobre empreendedorismo na universidade. Não é, Fernanda? Isso mesmo, eles são nossos primeiros convidados oficiais. E assim, é uma honra, porque agora a gente tem convidados para entrevistar, isso é muito massa. Ai, nossa, muito incrível, velho. No episódio passado, acho que vocês ouviram que a gente fez com o Isaac ainda, o antigo host. Beijão, Isaac. Mas hoje, finalmente, a gente podia começar melhor, né, Fernanda? Exatamente. E assim, não desmerecendo Isaac, maravilhoso, só que a gente já estava acostumado a conversar com Isaac e tal. Agora a gente tem convidados especiais, maravilhosos, que moram no meu coração. E não tô falando isso porque ela é minha chefe e ele é o diretor da oficina. Isso não está em pauta. Não tem nada a ver com isso, né, Fernanda? A gente Exatamente. tá aqui feliz de ter eles aqui no episódio. Exatamente. E eu já dei um spoiler, mas para acabar com esse suspense, vamos falar quem são os nossos convidados. Tadadadã! Estamos aqui com Dona Natália Camille. Fala aí, Nath. Olá, tudo certinho? Gente, mas nessa Natália que tá aqui não, viu? A gente trouxe também Evandro Siqueira. Oi, galera, tá sendo uma honra ter sido convidado aqui para Oficializando. Nosso chefinho maior, poderoso chefão. Ó, pra quem não sabe, deixa eu contar pra galera que Evandro e Nath também fazem parte lá da oficina com a gente. Evandro é nosso diretor-presidente e Nath é nossa diretora de criação. Inclusive, Fernanda é nossa diretora financeira e eu sou o diretor comercial. Ou seja, é uma reunião de diretoria que vocês vão ter por aqui hoje. Exatamente. E ainda, Bem, vocês não escutam, mas temos aqui nossa Bia, que é a nossa diretora de marketing. Então tá todo mundo da diretoria oficial envolvida aqui. E a redatora do Oficializando é a nossa diretora de RH. É um nepotismo esse primeiro episódio oficial, Gente, mas não é monarquia, viu? Aqui não é monarquia, é democracia. A gente tá fazendo isso, mas não é monarquia. nada de parlamento, imagina. Aliás, hoje, na gravação desse episódio, tivemos um fato absurdo. Você falou de monarquia, eu lembrei, né? Dona Elizabeth se foi, que esteja com Deus nesse momento. Betinha não está mais entre nós depois de 96 anos atuando como rainha de lá da Inglaterra. Babado. achava Pois é. que ia antes dela, mas estamos aí. Ei, Vocês só devem ouvir esse episódio na 27º dia, mas hoje, quando a gente estiver gravando, foi o dia que Betinha deu tchau pra gente. Quase uma década, né, gente? De um século, na verdade, de Século. existência, né? exatamente. Mas voltando aqui para nossa entrevista, a gente já puxou o saco, já falou da nossa equipe. Vamos lá. Quem são vocês? Conta pra gente. Fala aí, Nath. Primeiro turno. Oi, meu nome é Natália Camille, eu sou design gráfica, então eu atuo na área de criação e criatividade há mais de 10 anos. E há 2 anos eu abri a minha empresa de soluções tecnológicas e agora eu tenho MEI e pago impostos. É uma loucura empreender. Bem, Evandro, conte você pra gente. Você tem quantos anos? Eu tenho 22 anos, Luan. 22 anos. E a Tenho gente 23 já. trouxe um episódio de empresa. Você já tem uma empresa? Não é possível. né? Antes de Evandro falar, ao decorrer desse episódio, vocês vão duvidar piamente que Evandro só tem 22 anos, porque eu fiquei em choque quando eu descobri essa informação. Eu também não acredito, não. Acho que é uma fic que ele fica inventando. Fica um pique, gente. Porque ele quer entrar na Forbes dos 30, né? Forbes 30. Aí Já é tá uma no fic que ele caminho, inventa, sabe? Já tá no caminho. Então, Qual é o nome da sua empresa? então, me chamo Evandro, tenho realmente 22 anos, tá? Não é fake, faço 23 agora, em outubro, daqui a pouquinho. O episódio já vai estar no ar, inclusive. E eu fundei no ano passado uma agência de marketing chamada O Laboratório de Marketing. Como eu tenho um histórico aí lá da engenharia e trabalhei a vida toda no laboratório, enfim, especialmente na época que eu fazia engenharia, né?
Eu quis pegar essa área de experiência, de entender o marketing como experiência, como não existe um padrão dentro das empresas, que você Massa. precisa estudar o público, estudar a situação, estudar a marca para poder criar soluções personalizadas. Então o nome da marca, né, o nome da agência surge daí, o Laboratório de Marketing. Vai fazer um aninho ainda, viu? Oficialmente a empresa, vai fazer um aninho. Que No decorrer do maravilha. episódio eu falo. Natália, mas você já participou por aqui, né? Evandro se apresentou tão bem que me deu vontade de apresentar de novo. Não falei o nome Presente, da meu amor. empresa. É porque eu não sou marqueteira, né? Eu sou designer. Não falei o nome da empresa, não falei como surgiu. Parece nem que eu faço publicidade, que foi o episódio que eu participei, que foi coisas que não te contam sobre da publicidade. Então, a gente bateu um papo. Eu não vou falar muito, porque eu acho que vale a pena quando vocês terminarem de ouvir esse episódio, ir lá ouvir esse episódio que é ainda com o Isaac, um cheiro Isaac, mas vale muito a pena ouvir. Inclusive, é o episódio mais ouvido aqui do Oficializando. É o que tem mais views. Mas me conte, Natália, eu soube que sua empresa tem um nome diferente, um número gostoso de se ouvir. Qual é o nome da sua empresa? O nome da minha empresa é 1408 Web e a gente trabalha com soluções tecnológicas como um todo. Então, a gente faz desde a criação da sua marca até o site. Então, a gente trabalha montando sistemas online, faz tanta coisa. Ela cansou no meio da frase. Eu Só de cansei, não. pensar. A ideia da nossa empresa é você entrar com a ideia, a concepção e sair com ela estruturada nos seus braços, funcionando, apta para rodar, a conquistar o mercado e você com autonomia na sua marca, porque todos os sistemas que a gente usa, a gente te ajuda a entrar no mercado com tudo. Ela entrega tudo, vocês estão vendo, né? E o nome é o melhor ainda, né? 1408, que é a data do meu nascimento. Tá perfeita. Data de nascimento de voinha. Aí, Luan nasceu anos depois, na mesma data. Coincidência divina. E Uma data maravilhosa. Tati, mas eu soube que não é só isso não, Fernanda. Eu soube que tem outra coisa que ela quer contar pra gente. Ei, calmou. Deixa de ser fofoqueira. Mas assim, temos novidades nesse episódio. E nós vai falar com vocês. Porém, não vai ser por agora. Então Isso, espera até o final que a gente vai ter uma novidade. Segura, viu, Natália? tô segurando. Segura essa novidade e vamos para o nosso próximo bloco. E agora nós estamos de volta com o quadro Conhecendo o Convidado. Só que dessa vez ele vai ser um pouquinho diferente. Rapaz, esse programa tá cheio de novidade, né? Eu tô amando. Assim, como a gente prometeu, vai ter um pouquinho mais a nossa cara se oficializando, mas sem perder a nossa essência. Porém, vamos lá, explica a dinâmica de hoje. Bom, gente, vai ser o seguinte. A gente vai fazer uma brincadeira chamada Duas Verdades e uma Mentira. Acho que vocês já brincaram. Já brincaram disso? Eu nunca, Eu já. porque eu sou péssima. Eu quero ver hoje. A brincadeira é simples, né? Tá no nome mesmo. Eles vão contar 3 fatos, sendo que 2 são verdades e 1 é mentira. E a gente, eu e Fernanda, a gente vai tentar adivinhar. Então, como é que a gente vai fazer? Quem é que vai começar? Quem é bom de mentira aí? Assim, ó, Eu acho que é já bom, mostrou que é eloquente, sabe? Marqueteiro raiz. Eu quero ver se ele vai conseguir enrolar a gente. Nada, Fernanda. Vamos, Wanda, manda aí. Suas 2 verdades e uma mentira pra gente. Pronto, beleza, bora lá. 2 verdades e uma mentira, né? Uhum. Isso, eu quero saber. Eu vou começar aí com os meus 3 fatos. Vamos ver se vocês realmente vão descobrir qual é a mentira no meio delas. O primeiro fato é que eu já caí na fossa quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Já Meu começa assim. Segundo Eu tô fato. rindo, mas com respeito. Será que é verdade? O segundo fato é que quando eu comecei a trabalhar como social media lá atrás, eu nem sabia que existia essa profissão no mercado e nem sabia qual era o nome, mas já estava entregando lá o serviço. Ó. Aí, E o terceiro e último fato é que eu comecei do trabalho assim dentro do marketing, né, já com a agência. Ai, meu Deus do céu. O que é que você acha, Fernanda? Eu tô em dúvida.
Vai cair numa fossa, eu acho que pode ser. Eu não acho tão estranho. Eu acho que pode acontecer comigo. Eu sou desastrada o suficiente pra acontecer comigo em algum momento, então eu não julgo. E tu, Nath, o que você acha? Você conhecendo Evandro há anos, você tem essa skill. Eu acho que eu cairia facilmente na fossa também. Então, acredito que isso possa ser uma verdade. Vamos O aqui. segundo foi social media, não foi que ele falou de social media? Que ele não. Eu também. Eu também não comecei- sabia. Eu comecei a saber. Depois que eu fui saber o que era. Quando da agência, será que já começou com essa cara de pau toda, criando uma agência sem nem saber o que tava fazendo? Amor, você é Forbes 30, mas não é assim não também. Né? Não é assim não. Tenha calma. Começar já pagando imposto. Exatamente. Já tinha um Emitindo- CNPJ ali. Mentira de nota fiscal. Que palhaçada. Mas Eu assim, acho que a mentira tá na terceira. eu também acho que essa terceira. Eu E tu? também acho. Olha só. Já pra dizer qual é a verdade? A mentira? Vai. Pode falar. Aham. Pronto. Vocês acertaram, é a terceira, mas com uma ressalva, tá? Meu primeiro mês de social media, eu já tinha sim CNPJ e já emitia nota fiscal. Mas eu não tinha mentalidade nenhuma de empresa. Nenhuma. Eu boto fé porque você já tinha começado a liga acadêmica, então eu acho que você já sabia essa Isso. parte, né? Eu sabia. Eu fiquei em dúvida só por isso, mas porra, não sei. Não, mas ó, a fossa é real, viu, galera? A fossa foi um momento da minha vida, assim. Meu pai, ele 10 tinha anos foi, meu Deus. 10 anos. Meu pai, ele tinha um outro terreno, assim, de casa que era pra construir e tinha uma fossa desativada lá. E aí eu pegava a goiaba no fundo desse quintal. E aí eu passei em cima da terra como sempre passava, só que cedeu. E aí eu caí numa fossa desativada, inclusive bebi água, me arranhei todinho, gritei muito, eu parei no hospital, aí tive que arranjar antitetânico, foi um negócio assim, horrível. A pior experiência até hoje na minha vida. Ai, pra onde esse podcast? Pra onde a gente tá indo com esse podcast? Ai, Deus. Vamos mudar de assunto. A não ser que o de Nath seja pior. Nath, algum spoiler? Ou vai chegar ao nível de Evandro de cair numa fossa? Eu nunca caí numa fossa. Ah, então tá tudo bem. Eu acho que. Amiga, por favor, me honre aí com esses 3 fatos. Eu quero saber o seu agora. Vamos, Nath, tua vez. Fala aqui 3 fatos. Vamos ver. Nunca fui contratada na carteira como design gráfica. Só me mudei 3 vezes na vida. E já vendi bolo no pote na linha do trem. Gente, a gente tá aqui gravando Não, a gente tá aqui gravando e a câmera tá ligada. E ela não fez nenhuma expressão e nenhuma das 3 fatos. Eu tô aqui sem saber identificar nada. Ela está assim, imóvel. Levemente sociopata. Ela não deu nenhuma piscadinha. Uma tremidinha assim. Signo, escorpião. Metaforando teria problemas em analisar a Natália Camille nesse momento. Amiga, repete aí. Quero que eu repita. Nunca foi contratada de carteira assinada por ser designer? Nunca fui contratada na carteira assinada como design. Só me mudei 3 vezes na vida. E já vendi bolo no pote na linha do trem. Eu acho que é o segundo. Eu também acho que é o segundo. Eu também acho que é o Por quê? segundo. Vou justificar. A primeira eu não acho que seja, porque eu acho que é verdade, porque realmente. Primeiro que ela tem uma empresa, né? Então, assim, ela é independente. Então, independência woman. E design é um rolê que é muito freelancer. Tem 2 anos, eu trabalho na área há 10. Freelancer. Eu tenho 27 anos. A empresa tem 2 anos. Eu trabalho na área há 10 anos. É muito tempo de área. É muito tempo. Ela tá querendo investir pra gente errar. Mas a segunda. O que é que você acha, Fernanda? Tô dando Assim, fatos. A segunda foi o de mudar de casa, né? A segunda mudar de casa 3 vezes. Eu acho que talvez seja mais. Rapaz, eu conheço a Duas história da eu sei que Natália já e fui foi. fazendo as continhas aqui. Eu acho que não foram só 3 vezes, não. Eu acho que é mais também. Acho que é mais. Acho que é mais. Eu também acho que é essa aí. E o de bolo de pote, ela levou bolo pra gente na última reunião de pauta. Não, na última reunião de gosta, né? diretoria. Ela cozinha, ela já deve ter vendido em algum momento pra Pra entender na a linha do renda. trem foi também muito específico. Então, que linha do ser é essa? Tu é de outro estado? Não, tem escrito aqui na linha do trem. Aí, Tu vai dar... Ok. mas eu sou daqui, Gente. de Aracaju. Eu já morou em Recife. Vocês? Então, pronto, já... Ó. Eu acho Vou na que é o segunda, de... vou na segunda. Na segunda.
Ei, Natália. Vocês acertaram. A mentira é a segunda. Eu me mudei mais de 30 vezes na vida. Meu Deus. Eu pensei Aí que eu você ia achei- falar umas 5. Não, se você metesse essa verdade, eu ia dizer que era mentira. Eu ia dizer que era mentira. Eu já, Esperando. já estudei em mais de 12 colégios. Seu pai era militar? Não, minha mãe era inspetora de solda, então minha mãe já trabalhou no Amazonas, no Rio de Janeiro. Então, minha mãe já visitou todas as capitais, trabalhando, todas. Ela zerou o mapinha. E aí eu me mudei com ela, me mudava com ela. Então já morei em Minas, na Bahia, em vários interiores, já morei em Recife e moro agora aqui, já fui em Curitiba. Mas assim, aí chegou uma hora da vida que eu parei e fiquei aqui em Aracaju. A linha do- Né? A linha do trem é aquela linha do trem A Rio de da Janeiro. Quirino. Que antes sei. era uma linha do trem, antes da reforma. Eu Sei, tinha uma sei. empresa, Camille Kindle, que era uma empresa de... Evandro tá aqui de boca aberta, gente. Eu fiquei chocado agora, chocado. Que era uma empresa de eventos infantis. Então, a gente fazia o bolo no pote, porque Verdade! Você Aí- já contou isso! a ideia era fazer festas em escolinhas. Então, a gente levava comidinha, o bolo no pote e vendia bolo no pote na linha do trem, porque só isso não... E o outro é verdade, né? Nunca fui contratada na carteira como design. Essa E Sempre vai fui ser- freelancer. Isso vai ser uma pauta muito boa pra gente abordar durante o nosso quadro. Pois é. E agora que a gente já sabe, se a gente continuar debatendo essas verdades, a gente vai ficar muito tempo. A gente já pode ir pra pauta do dia. Então vamos começar a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje. A gente já conheceu um pouquinho sobre eles. E agora eu queria que vocês explicassem pra gente o que é esse empreendedorismo. Como é que a gente começa a entrar nesse ramo? Começa com você, Evandro. Como é que você conheceu? Como é que você entrou? Pronto, vou começar aqui. Na real, o empreendedorismo para mim ele nunca tinha sido uma realidade. Nunca cogitei. Eu comecei a empreender sem perceber que eu estava empreendendo. Durante a pandemia, lá em 2020, eu fundei junto com a galera da engenharia, antes mesmo de eu cogitar cursar publicidade, né? A gente fundou a Liga Acadêmica de Engenharias. E lá, na hora da divisão das tarefas, né, cada fundador pegava um cargo e eu fiquei como diretor de marketing. E eu não sabia nada oficialmente sobre marketing, mas é algo comum dentro da engenharia, quando você entra em determinadas funções, que alguém assuma o papel de gestão de marketing lá. Legal. Isso na UFES mesmo? Isso mesmo, se você for na área da saúde, liga acadêmica, empresa júnior, não importa. Sempre vai ter alguém fazendo marketing, às vezes sem nem saber direito o que é que tá fazendo da vida. E uma coisa que é legal, normalmente esses grupos eles têm apoio, né, de cursos, enfim, com o tempo. No início é dando a cara a tapa e vai no achismo e no que acha legal. E dentro da Liga Acadêmica, a gente fez parceria com uma empresa lá de Salvador, que é da área de laboratórios, que gostou do trabalho que eu estava desenvolvendo para o Instagram. E aí eu estava fazendo assim, eu estava estudando marketing paralelamente à engenharia para poder aplicar as coisas na Liga Acadêmica. Essa empresa, ela curtiu meu trabalho e me ofereceu como se fosse uma espécie de trabalho extra, né? Eu precisava emitir nota fiscal, por isso que veio o CNPJ, esse processo. O CNPJ eles em me menos de um mês. Eu tirei o CNPJ às 48 horas antes de assinar meu contrato. Foi um negócio assim maluco. Só que eles me contrataram sabendo que eu não é da área de publicidade. Eu até conversei e disse, não sou. Ele disse, não tem problema. Se você fizer pelo menos o que você está fazendo hoje para a Liga Acadêmica, pra gente aqui já tá valendo, já tá tudo de boa. Só que assim, uma coisa sou eu fazendo pra Liga Acadêmica estudando a parte, né? Outra coisa é agora Você com a ganhando empresa por isso, pagando por isso. Então a foda. responsabilidade pesou e eu fui atrás de estudar e me profissionalizar de fato. Esse processo. Entendi. Evandro, então quer dizer que você partiu de uma experiência que você teve na Liga e se transformou nessa coisa grande, né? Conheceu o empreendedor. Fala. Isso. Só que eu não tive não tinha essa mentalidade mesmo, né? De empresa, de agência, mesmo tendo um CNPJ. Não tive de jeito nenhum.
Na realidade, eu era um prestador de serviço e me encarava até como parte do time daquela empresa que eu tinha sido contratado e não um profissional de fora, né, terceirizado. Entendi. É uma coisa bem maluca, assim. E demorou a cair a ficha. Eu acho que eu trabalhei uns 6 meses para cair a ficha que eu podia expandir isso e ver aqueles resultados que eu estava dando ali para outras pessoas, para outras empresas, enfim. E foi nesse momento que eu saquei, né? E acho que combina muito bem com sua pergunta sobre o que é empreendedorismo. No momento que eu falei, tipo, putz, eu tinha uma ideia, eu tinha um serviço, eu tô colocando essa ideia para rodar dentro do mercado. Não é só uma pessoa que pode ser atingida por isso, mas várias pessoas podem ser atingidas por essa ideia, por esse movimento. E aí foi o momento que eu disse, não, tá hora, eu vou empreender de fato. Aí eu comecei a prospectar outros clientes sem nem saber como prospectar, porque lá atrás eu não tinha feito a prospecção necessariamente, né? E aí eu fui estudar de fato a base do empreendedorismo, de como construir cultura, de como construir time e tudo mais, para quando chegasse o momento adequado. Isso aí foi meio já de 2021. Então foram uns 7 meses. Pandemia comendo, né? Recente mesmo, ainda a gente ainda estava em pandemia, mas você já estava vendo isso tudo, né? Esse movimento. Ô, Nath, com você foi a correr do mesmo jeito? Eu acho empreender é esse negócio louco, né? Ivan tá fazendo engenharia e foi empreender em social media. Do nada. Porque eu acho que a vida criativa é assim, meio estranha, né? Quando você se trata de empreendimento criativo. Aí, quando eu comecei a empreender, eu passava férias na casa de minha tia, com 15 anos, e ela tinha uma empresa de personalizado de festas. Ela abriu o Corel, tava atolada, Natália, tô atolada. Faz aqui esse negócio pra mim. E quando eu vi aquela bolinha virando uma florzinha no Corel, que coisa linda que eu criei. E quando eu coloquei uma Branca de Neve no meio e imprimiu, eita, e colou no negocinho do bis, aí eu comecei a pegar pequenos trabalhos e eu já estava empreendendo. Porque a gente nem sabe que eu tinha 15 anos, eu estava só ganhando dinheirinho, gente. Eu não estava empreendendo mas eu estava ganhando, eu tinha hora de trabalhar, então já estava empreendendo. Então, eu fui nesse processo e aí eu simplesmente não dava bola muito para isso. Eu continuei estudando, etc. Enquanto eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar num colégio e larguei de lado. E depois voltei para Aracaju, isso em Recife ainda. E quando eu voltei para Aracaju, eu tentei resgatar esse personalizado de festas, mas empreender requer também um tempo você sem ganhar lucro. E eu não estava no tempo sem ganhar lucro, eu tinha que trabalhar. E eu comecei a trabalhar como CLT em uma empresa de telemarketing. Fiquei lá 3 anos. E quando eu saí de lá... Empresa de telemarketing, Natália. Experiência, né? A experiência. Quando eu saí de lá... Todo mundo sai empreendedor dessa linda empresa. Que ninguém mais quer trabalhar com o chefe depois de passar por Pode ser. A fofoca rolando. Quando você começa a empreender, né, você não pode falar o nome das pessoas assim para elas te processarem. Você tem que falar uma empresa de telemarketing Aracaju. Quem pegar no ar, pegou. Quem não pegar, pesquisa no Google. Só vai aparecer ela. E aí, o que aconteceu foi que, no meio desse meu período lá nessa empresa de Aracaju, eu me afastei. E quando eu me afastei, eu comecei a trabalhar. Eu afastada, sem dinheiro, eu não tinha, novamente, né? Eu tinha largado lá a minha ideia de empreender porque eu tinha ganhado dinheiro. E eu não tinha essa visão de empreender. Não tinha pessoas falando sobre isso, como tem hoje. Não tinha um podcast sobre isso. Então, assim... Não tinha um Instagram de Evandra. Esses detalhes. Gente, se eu tivesse pego o celular e tivesse o Instagram de Evandra, eu falava, porra, eu sou designer, né? Na hora, ia cair, eu faço a florzinha no Corel. É agora. Agora que eu vou sair da empresa de telemarketing. Mas não. Eu me afastei, porque eu tive problemas de saúde, e comecei a trabalhar. Quando a gente se afasta pelo INSS, a gente fica sem ganhar, né? E eu comecei a trabalhar no primeiro supermercado online de Aracaju, que era um empreendimento, certo? O Mercado 79, que já fechou, mas foi um empreendimento
do meu namorado com o sócio dele. Então eu comecei a trabalhar lá Legal. e eles empreendendo, a gente trabalhava 18 horas por dia. Ele era seu chefe antes? E assim começa o burnout. Eles dois eram sócios e não, eu trabalhava 18 horas por dia e eu amava. Tipo, era muito melhor do que as 6 horas e 20 que eu passava 6 horas e 20 no telemarketing e as outras 10 horas, 12 horas lá. E eu preferia passar os 18 horas lá. Porque aí era assim, porque o que é empreender? É você, todos os dias, só tem você para trabalhar e lutar pela sua empresa. E eu saí da empresa de telemarketing com esse sentimento, que eu já tinha passado por esse processo, visto como é muito mais divertido quando você, não romantizando o burnout, não, mas é muito melhor você trabalhar 6 horas para você do que para os outros, e parece até um clichê isso, né? E eu saí de lá decidida, e nunca mais assinei minha carteira, isso foi em 2019, então Dependente, viu? assim, eu já entrei lá meio assim, e quando eu saí foi com a certeza que eu gosto de criar. E, assim, para mim, estar na vida criando é o que me motiva todo dia, a não sair do empreendedorismo. Ai, que lindo. Já temos um corte do podcast. Exatamente, Verdade. A F, já se prepare para o corte. Verdade. Isso que Nath falou, gente, é muito real, sabe? Quando a gente pensa em empreender, e aí você entende que como um ato de criar, né, para o outro. Para o outro. Por mais que isso vai gerar lucro, vai gerar retorno financeiro para você, quando você empreende, de fato, você pensa no outro, no que você está entregando, no que você está produzindo, na transformação que você está gerando. E isso dá um senso de responsabilidade muito grande, porque não é um produto de uma outra pessoa, tipo, é um produto seu. Quando a gente vê o que a gente está fazendo tá dando certo, que você vê a pessoa feliz por estar recebendo o que ela pediu, ou que tá gerando fruto, sei lá, o que tá acontecendo tá dando certo, é uma sensação muito gratificante. E puxando um pouquinho para a universidade, no nosso curso a gente tem a matéria de empreendedorismo. Eu ainda não peguei, mas acho que ela é da matéria do 7º período, né, Luan? Sexto período, eu acho, né? Sexto, sétimo, deve ser. Sexto, sétimo. Eu tô no 5º, o Luan tá no terceiro? Foi pro terceiro. Terceiro. Eu tô furando, viu, lá, que eu tô fazendo essa matéria com a Felizola. E também, além dessa matéria, a gente tem o Centro de Empreendedorismo, que é dentro da UFES. Acho que Ivanildo pode falar um pouquinho dele, que ele tem bastante afinidade com o pessoal de empreendedorismo de lá. Mas assim, a gente vai deixar o contato deles na descrição, caso você, jovem universitário, esteja pensando em empreender dentro da UFES. Como a gente faz isso? Oficina EJ, Liga Acadêmica. É massa você se informar com seus departamentos, porque assim, a nossa oficina, ela é uma empresa autônoma ali dentro da UFES, que a gente trabalha, a gente recebe para manter a nossa oficina. E a gente está empreendendo, aqui a gente está com diretores de todas as categorias. E eu tô tendo experiência como financeiro, que o máximo que eu fazia era botar minhas contas no Excel. E agora eu tô tendo que fazer orçamento de adaptador de internet, sabe? É muito legal mesmo ter essa vivência, né, Fernanda? Exatamente. A gente trabalha em empresa júnior, mas a gente trabalha como empresa mesmo. Evandro tem mais contato com esse pessoal do Centro de Empreendedorismo, né? Gente, o Centro de Empreendedorismo na UFES, ele tem algumas bolsas internas, tá? Deles mesmos, para poder trabalhar internamente no Centro de Empreendedorismo. Mas o grande suporte dele é dar apoio às EJs e às ações empreendedoras e inovadoras da UFES. E em 2019, no final de 2019, antes da pandemia surgir, né, começou um movimento dentro da UFES de uma feira de empreendedorismo, de uma competição de empreendedorismo, inclusive, que acontecia na Vivência à noite, onde tinham-se desafios e tudo mais. Boatos de que teremos uma edição também esse ano. E espero que volte mesmo. É massa ter essas interações. Isso, mas o Centro de Empreendedorismo está sempre de portas abertas para poder o aluno que tiver esse espírito empreendedor. A UFES tem parceria com o Sergipe Tech, que é o parque tecnológico aqui de Sergipe. Tem salas, tem equipamentos, enfim, tem estrutura para poder montar essas incubadoras, como eles chamam, que
como se fossem incubadoras de negócios. Você leva a sua ideia e eles ajudam você internamente a desenvolver e transformar isso numa empresa. É bem bacana e a gente tem gratuito isso dentro da UFES. É um suporte muito massa, o que já linka com a nossa próxima pergunta aqui. Beleza, vocês já falaram da origem da empresa de vocês, o que motivou, mas vocês também estão na universidade, Nath voltou agora para publicidade, Evandro está numa troca de engenharia para publicidade. Como é que vocês estão conciliando isso? Qual é a sua experiência em lidar com a universidade, lidar com o trabalho? Me disseram, passarinhos, que certo Evandro leva um notebook para a sala e fica teclando durante as aulas. Dissertem sobre. Vai, Evandro. Gente, então, hoje é muito louco o empreender com estudar, mas porque agora a gente lá tá desenvolvendo equipe, né? Estava até conversando com o Luan recentemente sobre que eu inflei a empresa para agora começar a enxugar um pouco mais. Pois sim, eu lembro. Eu tava com a equipe aí agora com 9 pessoas trabalhando comigo eram 10 pessoas. Então eu tinha que lidar com as questões do meu serviço mesmo, eu diretamente, mas também enquanto gestor dessas pessoas que estavam prestando serviço para os clientes. Então eu levava assim notebook para aula. Era meio que impossível passar uma tarde inteira sem estar também resolvendo coisas paralelamente da empresa, porque um turno só, quando você empreende, não dá. A gente tem essa ilusão de que no empreendedorismo você que monta o seu horário, porque é tudo flores e você vai ter o dinheiro e tudo mais. Existem sim empresas que chegam nesse potencial, mas são anos, sabe? Para poder chegar lá. São muitos anos. Para que você tenha uma equipe que, por exemplo, rode minimamente sozinha e que não precise de você ali 100% do tempo. É porque tem uma frase, né, que pegou muito sobre empreendedorismo quando eu estava nesse processo. Agora, peraí, gente. Olha pro lado, finge que tá olhando isso. Agora fala a frase que a gente vai fazer o corte especial. Arrase. Eu tava esperando isso. Eu esqueci da frase, amigo, agora que você falou. Lembre, vai ter que lembrar. Bora lá. Então, teve uma frase que eu vi recentemente, inclusive, com uma influenciadora que é empreendedora e que eu sigo há bastante tempo, a Lara Nesteruk, não sei se vocês acompanham, inclusive fica de recomendação o perfil, onde ela fala que empreender é você comprar uma constante preocupação. Porque você pode até estar com a equipe mínima, enxuta, tá tudo rodando, e aí você pode estar em Paris. Sua mente vai estar no negócio que tá rodando. Porque no final das contas é você que tá com a folha de pagamento, é você que tá com as contas da empresa para poder sustentar e é você que tá com as coisas, sabe? Então, empreender ele tem esse lado. O outro é maravilhoso. Eu costumo também brincar, e aí eu brinco entre amigos, que empreender é você gostar do jogo. Nem tanto pelo trabalho em si, também dia a dia, mas é você gostar muito de vivenciar aquilo. É como se você ficasse jogando cartas o tempo todo e colhendo frutos positivos ou negativos. A gente faz escolhas erradas no caminho. É uma loucura essa parada de você empreender, estudar, manter essa rotina. Você tem que gostar muito. Mas aí, agora, Nath, qual a sua experiência com isso? Evandro já falou que a gente tem uma leve chance dele ser meio doidinho da cabeça. Um pouquinho. Gostar dessa vida frenética. E pra tu, como é empreender, estudar, manter essa rotina? Pra mim, é organização e disciplina. Porque se Evandro, se a pessoa que for lá não tiver disciplina com a folha de pagamento em Paris pensando na folha, a empresa dela vai falir. Pronto. Mas eu já estaria em Paris sem pensar nisso. Por quê? Eu ia confiar que o meu pagamento agendado que eu organizei lá ia estar pingando. Eu acredito. Ótimo. Quem me conhece. Sobrenome de Natália é Nótio. Exatamente. Eu trabalho, assim, meu empreendedorismo é muito, muito conectado com a criatividade. E é muito importante para mim
criar dá muito trabalho mentalmente, cansa a pessoa mentalmente. Quem trabalha com criatividade sabe. E aí, para mim é muito importante que a criatividade é uma palavra meio assustadora, assim, né? Mas a criatividade é uma combinação de repertório e a cabeça tem que estar bem. Ao longo dos anos, eu descobri que eu preciso de sistemas para conciliar tudo. Porque senão não dá. Eu não consigo, eu não vou conseguir fazer a faculdade, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir ter qualidade de vida. E para mim tudo isso é um quebra-cabeça muito importante. E voltando para sua pergunta, né? Como é que eu faço para conciliar? Eu monto um sistema que funcione comigo, que não me deixe doida. Que não, porque quando eu vi que eu quero estudar, e para mim foi uma opção. Eu já estava lá com minha carreira de design e eu tinha duas opções, ou continuar focando meu tempo como design e crescendo lá, ou dividir esse tempo para estudar. E é uma coisa interessante que, assim, geralmente, Evandro saiu da engenharia para ir estudar publicidade. Ele não quer mais engenharia. Não quero mais, eu vou para marketing. O Luan, ele saiu de enfermagem e foi estudar publicidade. Ele não vai para enfermagem. Eu não quero largar design, eu amo o que eu faço. E eu estou agregando a publicidade. Então, assim, para mim não é uma opção o design na minha vida. É design e publicidade. Então, eu fico conciliando os dois porque é como se fossem dois filhotes. E se o design se sentir, você nunca mais viu uma coisinha de design e não estudou mais. Aí é um gatinho. Aí... Então, eu vou nessa... E se a 1408 ver lá, você nunca mais, né? Atualizou a folha de pagamento. Então, tem que ter disciplina. E tomar cuidado para, assim, não cair nas armadilhas, né, do dia a dia, de não dormir direitinho, de não se alimentar direitinho, de ter síndrome do impostor. Não, gente, não dá tempo. Você tem que estudar para UFES, tem que criar, tem que trabalhar. Então, você tem que cuidar direitinho de todos os âmbitos das suas engrenagens. Senão... E, às vezes, dormir 12 horas seguidas. Passar o dia assistindo dorama é importante para a saúde mental. Importante, gente. Importante tomar um também sorvete. Conversar, tomar um café, né, amiga? Exatamente. Faz parte da engrenagem. Falando. Importante essas falas. Desculpa. É importante essas falas que eles dois falaram. Desculpa. É importante essa fala deles, porque a gente assim, no tempo que tá agora, a gente começa a romantizar muito o que é empreender, né? Galera, todo mundo fala que tem que empreender, porque tem que botar, tem que ser seu próprio chefe, vamos acordar, e o segredo da manhã, e não sei o quê. Então tem muito essa gama de romantizar empreender, e aqui tem duas pessoas que empreendem desde cedo, e duas pessoas que falam mesmo da sua rotina, de como é conciliar. Natália já tá no mercado há 10 anos e tá voltando, né, para pegar cadeira de estudante, né, da UFES. Então, para agregar o trabalho dela, ela já é já tem sua empresa, mas quer agregar ainda mais. Então, é importante a gente ter essa noção mesmo, sabe? Eu gosto da fala de vocês porque vocês trazem realidade da vida mesmo como é que acontecem as coisas. Você ia falar, Fernanda? Eu ia falar que uma coisa, você falou sobre romantizar e empreender, e a fala de Nath fala sobre parar de romantizar sobrecarga e exageros também, né? Porque a gente precisa desse tempo para pensar, refletir. Não é para você trabalhar enquanto eles dormem. Durmam também, pelo amor de Deus. O burnout é sério. É sério mesmo. E não compensa, porque saúde é um negócio que não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde. Porque se você tem dinheiro e não tem saúde, você não sai de casa com crise de pânico ou algo do gênero. Então é massa tá sempre ligadinho na saúde. O que é uma hipocrisia absurda saindo da minha boca, porque eu tava com 2 estágios, faculdade e não sei quantas mais coisas. E a oficina, propaganda. A oficina, um podcast, assim. Mas hoje eu falo assim, vou organizar minha vida. Eu acho que a aura de Nath entrou em mim, eu falei, vou organizar meu Notion, minha agenda, minha cama, arrumei. E assim, não é nem brincadeirinha, porque pra quem tem ansiedade, às vezes não dá pra gente fazer nada. Fica estático, porque é tanta coisa pra acontecer
Real, Tem né? gente que não faz absolutamente nada e é bizarro isso, então cuidado. Isso aqui é um aviso para Fernanda do futuro, reescutar esse episódio quando ela estiver em colapso mental. Mas vamos lá, Nath, você ia falar também. Eu acredito que essas falas são importantes e o que é primordial que todo mundo capte nesse episódio, né? Quando estiver ouvindo. Eu e Evandro somos pessoas completamente diferentes. Verdade. Completamente. Absurdamente. E assim, Evandro é careca, Nath tem cabelo colorido. Vai, continue. e nós somos muito amigos, temos uma empresa juntos e no final das contas, você vai juntando ali, né, com as pessoas e as pessoas vão empreender de maneiras diferentes, porque cada ser humano é uma expressão única do universo. E assim, quando você vai empreender, e eu falo assim, eu crio uma rotina, e Evandro fala, eu trabalho até meia-noite, porque funciona assim para ele e Exato. funciona assim para mim. O Exato. importante é você pensar que se você trabalhar um pouquinho todo dia na mesma coisa, ela vira uma coisa gigantesca. Então, você vai trabalhar um pouquinho no seu hábito de arrumar a cama todo dia, e ela vai te impulsionar para uma coisa maior. E se você trabalhar, como é que eu vou empreender? Cara, é um rolê. Você vai separar quantas horas você tem disponível para empreender. Porque a gente está falando sobre empreender na faculdade e na academia a gente tem seminário, a gente tem prova, a gente tem que estudar, tem que ler livro, tem que ler artigo. A E é rotina, muito cumprir horário, tempo. chamada, né, amiga? Exatamente, não é só você se organizar para empreender. Primeiro se organize onde você está agora para você dar o próximo passo. Porque se você está agora atolado e quer abrir uma loja, você vai correr doido? Não pode. Atolado com a loja. Exatamente. E aí você organiza e fala, eu tenho 3 horas por semana. Comece 3 horas por semana. Você vai fazer o quê? Porque quando metas, é muito bonito você criar metas, mas a ação solidifica a meta. Então você vai lá, vai criar as metas da sua empresa, tudo lindo no papel. Sua empresa vai ganhar mais do que o Instagram. E aí? O próximo passo. Primeiro passo é fazer X coisa. Vá fazendo um pequeno passo todo dia, porque uma pequena ação vai fazer muita diferença. Pois é, Nath. Inclusive, eu queria saber de vocês uma coisa, que a gente sempre pensa que o caminho é fácil, né? Que, você acorda e pensa, pô, eu quero empreender agora, vou montar o 14, a 1408, vou montar meu laboratório de marketing. A gente sabe que, na verdade, vem muita coisa pesada junto, vem pessoas que desanimam, vem pessoas que não estimulam. Queria saber se vocês encontraram essas pessoas e como vocês fizeram para afastá-las. Aí eu Pode começo? começar, Evandro, pode começar. Perfeito. Então, quando você decide empreender, é interessante que você tenha uma rede de apoio. Não necessariamente a gente vai encontrar. É bem comum que isso aconteça. Especialmente se você está pensando em empreender na área de criação em si. É que para muitas pessoas não é visto com os olhos da certeza de que é algo que vai dar certo, enfim. Especialmente se a gente pegar a galera mais antiga, né? Pais, mães, tios e tudo mais. Então eu tive sim alguns percalços em relação a apoio familiar, essencialmente, porém eu tive apoio muito grande dos meus amigos, do meu namorado, Que todo mundo legal. que estava ao redor. Então acho que isso foi muito importante para mim, porque foram várias decisões simultâneas, né? É a saída da engenharia, é a consolidação da empresa, é a mudança de curso também, entrando em outro curso, é a mudança total de algo que eu tinha construído nos últimos 4 anos, né, de UFES. Praticamente 4 anos estudando dentro da engenharia. Evandro, eu compartilho muito desse sentimento, porque eu também tava nesse espectro, né? Tava, tipo, construindo em um curso também. E aí voltei, mudei de curso. E parece que nossa vida vira de cabeça pra baixo, né? Mas eu tenho uma amiga que sempre diz assim, não, Luan, sua vida não virou de cabeça pra baixo. Sua vida virou de cabeça pra cima. É onde você deveria estar, onde que você... Agora é meu corte, viu, gente? É onde você deveria estar, é onde você tá mesmo agora. Mas fale, amiga, fale, Nath. Alguém que foi uma pessoa assim mal no seu caminho, não te apoiou? Como é que você buscou essa rede que Evandro comentou agora? Eu acredito que no meu caminho, na minha trajetória, para mim o mais difícil foi primeiro eu acreditar que eu já era a profissão que eu já exercia. Porque eu levei muitos anos de ir seguindo o que eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia civil por 2 dias, que foi o tempo. Eu fiz
E Fernanda, amiga, você fez alguma coisa antes também? Então, eu tava vendo o Nath falar no evento que fez engenharia. Fernando Luan fez enfermagem. Eu fiz não sei o quê. Eu fiz ensino médio, gente. Eu saí do ensino médio direto da faculdade. Eu não tive outra experiência. não, assim, a minha experiência foi uma aula de cálculo 2 que eu olhei ali e fiz. Eu não sou de exatas. Não, eu já sabia isso, mas eu estava assim, eu vou seguir o caminho que minha família que trabalha em obras de engenheiro falou que é ali que ganha dinheiro. Aí, e assim, minha mãe fiel ali que era aquilo e se fosse outra coisa não queria. Aí quando aquele homem escreveu 2 quadros de conta, eu só não fui fazer o cancelamento da matrícula porque era 10 da noite. Aí eu fui, cheguei em casa, fiquei 2 dias, que foi o tempo da matrícula, e no outro dia eu fui cancelar a matrícula. Porque, assim, sem condições. E acho matemática lindo, mas realmente não. E Lido o que no caderno dos outros, não no meu. Ai, gente, matemática é lindo, matemática é Ei, lindo. acho matemática Evandro é linda. exata, viu, gente? Eu acho assim. Minha linha toda de trabalho é ao lado de exatas do marketing. Olha o É, nome da empresa dele, Laboratório de Marketing. É uma coisa a ser construída. Mas o de Nath tem número também no nome. Poderia ser muito É uma data, bem né? alguém de ó, o que acontece? E aí, detalhe. E aí foi um processo de eu começar a me compreender, a me entender com o que eu queria trabalhar. Então, gente, eu tive ateliê de costura. Eu voltei a fazer eventos, né, festinhas, que são coisas que eu amo fazer, eu amo criar. E aí eu me encontrando. Por quê? Aí eu fui me entendendo, o autoconhecimento entra aí, eu fui me entendendo como uma pessoa multipotencial. Então, eu gosto de fazer várias coisas. E isso também dentro da minha área. E tem data porque o meu sócio é de exatas. Ele é cientista da computação. Viu? Eu disse que tinha algo a ver. Eu Alguma disse. coisa. É, Não foi surto. e quando eu fui. é, e quando eu fui começando a empreender, eu fui encontrando pessoas no caminho que foram acreditando também nisso. Porque o que acontece é que ninguém cresce sozinho, ninguém. E Verdade. no final das contas, a criatividade é uma junção de várias mentes. Então você vai criando algo apoiado nos outros e somando com os outros e as pessoas somando com você. E para mim, o melhor foi tirar as pessoas que não somavam. E aí foi o que me fez começar a enxergar realmente. Então eu nunca tive ninguém que falou, não, você não consegue. Eu não tinha falado para mim mesma que eu ia conseguir. Que eu não era designer. Que é isso? Só ganhando dinheiro aqui fazendo um negócio no Core, umas marcas, isso não é design. Uma brincadeirinha. É. E aí, quando eu fui me entendendo nisso, e as pessoas ao redor foram apoiando eu ter um ateliê, eu ter não sei o que lá, ter essa permissão dessa autodescoberta, que para mim funciona quando Luan escolheu nesse momento de troca, né? Quando você vai trocando e as pessoas ao seu redor vão te apoiando. É bom experimentar, porque muito do princípio da criatividade é o desapego, né? O desapegar do que você está fazendo, porque eu amava fazer evento, mas não era aquilo. Aí eu desapeguei. Eu amava o ateliê, mas não é aquilo, eu desapeguei. Então você vai desapegando, abrindo espaço para o novo, aí você vai se encontrando como empreender. Que aí quando você se encontra, você fala com uma voz tão firme que ninguém é louco de duvidar. Eu sou sim design gráfica. E acabou. Quando eu falei isso com certeza para mim, ninguém mais duvidou. Pois é. Maravilhoso. E a gente percebe com essa fala de Nath que às vezes o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então, terapia, recomendo pra gente se encontrar, mas caso você não consiga no momento, porque eu sei que às vezes não dá, tenta lembrar que você ainda é novo. Eu não sei quem tá escutando, mas eu sei que você ainda é novo pra fazer tudo o que você quer. Então, sempre lembre disso. Pois é, gente. Eu acho que já tá na hora da gente fechar a nossa pauta. Mas já. Já foi um papo muito gostoso, com pessoas que falam demais e a gente vai dar muito trabalho pro nosso grande voo, né? Fica aqui já o convite para próximos episódios, né, Luan? Pois é. Fernanda, antes da gente ir pro off da off, queria saber de Evandro se ele tem mais alguma coisa para acrescentar, se ele queria dizer mais alguma coisa sobre esse meio de empreender, se ele queria acrescentar alguma coisa nesse Deixar sentido. alguma dica também. Galera,
Não, eu costumo dizer que empreender não é para todo mundo e está tudo bem se você não empreender. Acho que o mercado lá fora, ele tá muito quente, especialmente se você for da área de comunicação. Eu imagino que boa parte da galera que vai ouvir esse podcast seja de publicidade, mídia, marketing, enfim. O mercado ele tá muito quente, então empreender não é o único caminho, mas é um bom caminho. Então, vocês vão ter muito tempo para poder testar, se aventurar e tudo mais. Mas tendo a certeza de que se algum momento precisar voltar para o mercado tradicional CLT, ele tá lá esperando aquecido com boas vagas, inclusive, guardando. Então, não é desmerecimento se você não for empreender, por exemplo. Na verdade, é muito bom. Antes de passar pra Nath, eu queria saber, Evandro, você acha que todo mundo tem um perfil de ser empreendedor? Ou você acha que tem algumas pessoas que são mais puxadas pra isso? Não, eu acredito que existam perfis diferentes mesmo dentro da sociedade, aptidões. Isso é em todas as profissões. Então, se você for para a área da saúde, vão ter pessoas que vão ter mais aptidão para abrir sua própria clínica e tudo mais, vão ter pessoas que vão ter maior aptidão em fazer o atendimento sem se preocupar com toda a parte burocrática que é a parte do empreendedorismo. Então, acho sim que existem aptidões e que isso não limita salário de ninguém, não limita capacidade de ninguém, habilidade de ninguém, que dá para ser bem sucedido, independente de você empreender ou não. No fim, tem espaço para todo mundo se desenvolver, pra tentar encontrar o seu lugar nesse mundo, porque tem muita coisa para você fazer. Você não precisa ser um dono de agência que fez um CNPJ em um mês. Você pode ser a pessoa que ele contratou e tá tudo bem com isso, sabe? Porque sempre vai ter alguém querendo contratar você para fazer algo. Inclusive, alô, social medias de plantão, tem vagas no mercado que estão pagando 15 mil reais pra você trabalhar pra empresa só, viu? Fiquem de olho. Aí agora que a gente tá no final da pauta, eles soltam essa. Aí quer que a gente vá pro off da off? Como é que faz? Mas antes, Dona Nath ainda vai falar. Ou não, você quer acrescentar alguma coisa, Nath? Uma dica? Não, eu acho que se você quer empreender, o primordial é você estabelecer uma rotina que caiba no seu espaço de tempo agora. Porque aí você vai conseguir cumprir com o que você se propõe. E não tem isso, né? A vida criativa de empreendedor não é uma vida linear. Então, não se deixe se frustrar se não der certo, aí você tenta de novo, aí tenta outra coisa diferente, teste. Se divirta no processo também, porque é muito divertido, parece que é um negócio... Não, é muito divertido também, tem a parte muito boa. Então, é isso. Não se prive. A parte divertida são zeros na conta no final do mês. Deliciosa, viu, gente? Essa parte é a melhor que entra. Evandro, depois eu quero saber desses 15 mil do social media. Eu divulgo a vaga, gente, eu divulgo. E depois desse papo gostoso, tá na hora da gente ir pro off da off. Peraí, calma, que a gente ainda tem coisa pra falar. Que lembra que no início do programa a gente falou que teríamos uma novidade, barará, bererê. E aí, Nath? Novidade. Pois é, conta pra gente, Nath. Agora eu não quero mais saber, não. Agora já O foi. problema é seu, vai ter que escutar. Essa edição a gente nem se engalfiou um pouco, né? A gente tava tão entretido no negócio. Depois que postaram nossa foto no Instagram da @oficializando, aí ninguém mais se engalfiou, não. Fala aí, Nath, qual é o seu Drops? A novidade é que depois que o episódio que eu participei foi o mais ouvido, Luan me deu 40. Carteirada, ela chega Tá dando com carteirada. autoestima lá em cima, né? Não, porque eu, pra empreender, eu tenho síndrome de impostor, não sei o que, acho que não. Não, mas como o episódio foi o mais escutado, não sei o que é. Então é isso, aí eu ganhei 45 segundos e vou entrar aí com o Drops, o novo quadro do Oficializando, que é o Drops Coloridamente. E qual é o intuito desse quadro? O intuito é desmistificar a criatividade como dom ou algo apenas para artistas. Gente, como fazer esses 45 segundos? Seja criativa. Seja criativa. A ideia é ter um bate-papo com todo mundo que estiver ouvindo, compartilhando vivências, curiosidades, indicações e trazer o conceito de criatividade no dia a dia como uma forma interessante, absolutamente normal de ação ao alcance de todo mundo. Então, vamos ter criatividade aplicada, curiosidades, rotina criativa. Enfim, eu acho que eu já passei dos meus 45 segundos. Já quero ouvir.
Exatamente. Então quer dizer que esse programa, esse Drops dela, essa participação dela vai começar no próximo programa, é, Fernanda? Isso mesmo. Vale ressaltar que a gente tá com uma dinâmica aqui bem massa nos nossos episódios. Esse é um episódio que a gente chama episódio UF. A gente vai trazer a galera da faculdade, bater um papo gostoso, falar sobre ela, mas também a gente vai trazer gente do mercado publicitário, que é o caso do nosso próximo episódio. Que vocês vão saber quem vão ser agora? Não. No próximo vocês descobrem. Mas fiquem curiosos, porque a nossa pauta aqui, as nossas... super bacana. Acompanhem o Instagram do podcast, que vocês vocês sabem antes da pauta. Exatamente. Aí, nos episódios que forem do mercado, terá o Drop de Nath pra fazer aquele complemento maroto no nosso episódio. Nath, só repete o nome do seu espaço pra galera fixar. O nome do meu espaço é Coloridamente. Coloridamente. Por que será? Descubram na foto que vai ter no Instagram. Que eu já dei spoiler durante o episódio. Aliás, exatamente. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vá no Instagram que vai estar lá o motivo. Agora bora, Fernanda. Vamos pro off-off? Simbora. Pra quem tá chegando agora no Oficializando, o Off da Off é o nosso último quadro. E aqui a gente traz algumas dicas para vocês, nossos ouvintes, aproveitarem nas próximas 2 semanas, já que a gente não vai ter episódio. Pois é, gente. Pode ser tudo o que vocês quiserem. Filme, livro, série, musical, canal do YouTube, Twitter, podcast. Não. Podcast não, que podcast Só é só a gente. A gente é meio possessivo. Mentira, pode ser podcast também. Pode ser Qualquer sim, gente. indicação é válida. Vamos lá então começar. Quem quer começar indicando? Acho que eu vou começar com o Evandro. Bora, Evandro. Bora lá. Gente, acho que eu vou aproveitar que a pauta, né, foi empreendedorismo, foi essa vida, assim, né, meio maluca de ser. E eu vou indicar uma série da Netflix. E em inglês o nome é Self-Made, mas em português acho que veio como A Vida e História de Madame C.G. Walker. Vai contar Maravilhoso! essa Bom, série é eu já linda demais. assisti. Ai, e ainda protagonismo negro. Sim, essa série tem Perfeito. tudo, assim, aquece o coração e ainda inspira a gente pra vida. Então fica a indicação. Pode dividir a indicação também, se o Fernando quiser falar um pouquinho dela. O que você achou, Ai, Fernanda? Ai, gente, quando eu assisti, eu tava numa vibe muito... Eu quero consumir produtos com pessoas negras como protagonistas. E ela, como uma mulher negra, vivendo naquele período histórico que eu não me recordo agora, criando a sua família, empreendendo... Eu não vou dar spoiler, gente, vocês vão ver. Sim, é incrível. Você quer socar alguns personagens, mas você também abraça a protagonista, entende todas as trajetórias de vida dela, sabe? Ah, eu também muito gostei. boa. E agora que eu passei meu leve surto, porque vocês não viram a minha cara quando o Evandro falou, mas eu quase entrei em Pulou aqui na colapso. cadeira. Fala aí a tua, Nath. Eu vou ser bem clichêzona, nada criativa, e eu vou indicar Senhor dos Anéis, que lançou agora. Boa. Que lançou agora na Prime. Não tem nada a ver com empreendedorismo, não tem nada a ver. Fica tranquila que a minha também não vai ter nada com empreendedorismo. Mas está bem bonita a série. E assim, você vê, né? A Amazon chegou lá, querendo nada, cobrando R$10 por mês, com frete grátis, e agora meteu o Senhor dos Anéis. Comprou o direito do Senhor dos Anéis. Gente, se esse homem não tá empreendendo, indo pra Lua, aí o empreendedorismo. Tá indo pra Lua, fazendo o Senhor dos Anéis, trazendo elfos negros. Essa... Jeff Bezos. Você falou um negócio aí dele comprar o Senhor dos Anéis. Eu acho que ele não comprou todos os direitos, não, que tem coisa diferente da série do livro, né? Ele comprou o suficiente pra conseguir fazer a série. Porque ele é empreendedor. Ele comprou o suficiente. Gente, mas é interessante mesmo que essa série é a série mais cara do mundo, de todos os tempos. E ele é afrontoso, né? Porque ele colocou lá pra lançar junto com outra série. Não foi assim, vou esperar essa outra série aí que lançou. Não, vou lançar junto com essa série. Sem medo de ser feliz.
Game No of mesmo Thrones- dia. Game of Thrones era a série mais cara, né? Então por episódio rodava. Posso estar errado de números, mas era 12 milhões, 20 milhões, sabe, por episódio. E essa aqui, Nath já tá dando um Google aqui pra gente. Roda aí, amiga. E essa aqui, acho que tá girando em torno de 50 milhões de dólares. É uma coisa absurda, assim, é produção mesmo. Nath, quando você achar aí, me fala aqui. Enquanto isso, eu vou falando minha Fala. indicação, beleza? Falo sim. Gente, minha indicação, eu vou indicar um pouco o Newsletter. Newsletter um arquivo um e-mail que você recebe, né, quando você cadastra, e você recebe algumas falas legais, textos legais, produção do que as pessoas que você assinou estão fazendo. E é mais ou menos como você ficar vendo um blog de alguém. Então vou dizer que é mais ou menos assim. Tá voltando, tá muito em alta hoje em dia. E esse daqui, para associar o nosso tema hoje, né, que é empreendedorismo, é do Lucas Abreu. Lucas Abreu é um cara que ele fala um pouco sobre tecnologia, fala um pouco de startups, fala um pouco de mercado também. E eu assinei tem umas 3 semanas. Ele manda sempre drops no domingo, né? Então ele chama de drops do domingo. E aí para você começar a semana refletindo sobre os textos dele e tal. Então é bem bacana vocês assinarem. Lembrando que todas as dicas e links vão estar listados na descrição, né, do nosso podcast, então vai estar aqui embaixo para vocês. Para eu não ficar só nessa coisa, né, de empreendedorismo, eu vou roubar aqui, vou citar também House of Dragons, né, House of the Dragons. Concorrente das indicações de Nath. Evandro tá fazendo coraçãozinho aqui, eu tô fazendo para ele também. Olha, Então- eu não vejo como concorrente, amo as duas, acompanho as duas, sem preconceito por aqui. É a Casa do Dragão, né, gente? É um spin-off, né? Na verdade, é uma série derivada de Game of Thrones, mas feita, né, no mundo de Game of Thrones. E assim, quem gosta mesmo de Game of Thrones, acompanhava desde o primeiro episódio, que nem eu mesmo. Que assim, cresci, né? Cresci entre aspas, né? Que a série não durou tanto tempo. Mas acompanhei desde o início. É uma felicidade você retornar com essa série, com a Casa do Dragão. E uma coisa muito bem feita. É uma coisa muito bem roteirizada, uma coisa muito grandiosa. A gente tem uma gama de dragões agora. E não só isso, como também as lives. Então, porque a gente não tem só a série, a gente tem as pessoas comentando a série, que eu acho bacana demais. Então vou deixar aqui pra eu acabar a minha parte. Vou deixar a indicação de Carol Moreira e Mika com 3 N's no final, que elas falam da Casa dos Dragões, já falavam do Game of Thrones. Eu fico indignada com o Luan. Ele, todo episódio, ele vai meter umas 3 indicações, o negócio que era pra ser uma. Ah, sim, mas é porque é legal. Gente, eu tô indicando, é legal, pode ter certeza. Então você assiste o episódio no domingo da HBO, você corre depois na segunda no canal da Carol Moreira e da Mikan, que ela vai estar comentando lá, e é super bacana você assistir. Se vocês fizerem esse percurso, vocês nunca mais vão querer tornar e fazer outra coisa. Podem fazer isso. É isso. Fernanda, você vai indicar o quê? Vou finalizar aqui, Luan, com os preços. Pode falar, amiga. Vamos lá. A primeira temporada de Game of Thrones foram 15 milhões por episódio. Gente, 15 milhões por episódio. Acertei, viu? Dólares, 15, acertei. O novo spin-off está 20 milhões por episódio. Aumentou um pouquinho. Pouquinho. 5 milhões, o que é isso? 5 milhões de centavos. E O Senhor dos Anéis é 46,5 milhões por episódio. Eu fui quase certo, certo. E coração tremendo, porque assim, faziam anos, né? O Senhor dos Anéis, eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. E O Senhor dos Anéis é de 2001, gente. Aqui, que maldade, 20 anos sem o Senhor dos Anéis. Teve o Hobbit ali no meio, mas Game of Thrones foi um dia desses. Aí eu acho que minha emoção por Senhor dos Anéis tá muito lá em cima. E assim, eu tava tava com muita saudade do Senhor dos Anéis. Game of Thrones eu tava, mas nem tanto, que teve aquele final. E aí, mas o Senhor dos Anéis eu tava morrendo de saudade. Eu gosto de Tolkien, eu gosto muito dele. Foi ele que criou tudo, né, gente? Já vai eu palestrar de novo, mas foi ele que criou tudo, tipo assim, anão, elfo, tudo, gente. Tipo, quem criou foi Tolkien. Tipo, quem disse assim, ó, esse ser mítico vai se chamar elfo, foi ele que fez. Tolkien teve que caminhar. Ele fez tudo.
Eu vou deixar a Fernanda falar. Eu sempre dou umas 3 indicações, porque a de Fernanda é sempre ruim. Aí eu tenho que Oi! Aí eu vou deixar ela falar pra gente só passar batida. Pode falar, amiga. Ei, você respeita a minha indicação, viu? Que é boa sim. Vai Eu indicar o fiquei me Crepúsculo. Não. Acredita que eu nunca assisti Crepúsculo? Graças a Deus. Eu nunca passei por essa tragédia. Eu também vou trazer 2 indicações, porque eu vi que você botou a news. Ei! Já deu. A newsletter do Lucas Abreu. Eu vou falar da newsletter The News. Toda manhã eu leio um pouquinho quando dá tempo, que eles mandam tipo umas 6:30 por aí, é o horário que eu tô saindo de casa. É massa, tu pega o que rolou na noite anterior, um pouquinho do que tá rolando na semana. É incrível. Você se inscreve e recebe todo dia, que nem o de Luan, só que, enfim, o de Luan no domingo. E a outra indicação é Queer Eye Brasil. Que é Tudo! E ainda tô doido pra assistir. Velho, Tudo. o segundo episódio eu me desbanquei de chorar. Eu achei que era só um reality pro povo arrumar os outros, mas não. Tem um negócio ali que Você nunca tinha visto, Nanda? não, nunca tinha Eu tô parado vendo pra tudo, né? assistir. Aí eu vi que saiu o do Brasil, não, vamos ver. Eu achei que eu ia sair rindo do episódio. Eu tava aqui, a lágrima escorrendo. Eu assisto enquanto eu trabalho, então a lágrima escorrendo e eu fazendo design, sabe? Foi um compilado de emoções no mesmo momento. Gente, Fernanda falou essa indicação e assim, eu já vi todos. E só um fun fact. Essa série é de 2005 e esse já é um remake. E essa de 2005, gente, imagina 2005 na TV, eram três homoafetivos fazendo makeover na TV. Era um negócio assim, revolucionário. E era um trem, o povo era muito preconceituoso. E era muito vívido, assim. Então tem as 3 temporadas, mesmo nome. Se você pesquisar, 2005, muito bom. Mesmo nível, faz chorar. E aí a Netflix fez o quê? Comprou os direitos, empreendedorismo. Comprou os direitos. E agora tem na Alemanha, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 4 temporadas já. Estão fazendo em vários países. A Netflix, ela gosta de pegar esse reality e fazer em cada lugar do mundo, pô. Tem no Japão. Foi tipo Japão aquela é bonito. de casamento. O do Japão é o quê? Porque o do Japão são os mesmos dos Estados Unidos, só que eles vão até o Japão. Pra poder... É bem bacana, bem bacana. Você já Dicas falou? feias. Viu que foi boa? Você Boa, viu foi que foi boa. boa? Por favor, respeita minhas indicações. Não foi Gente, dorama nem anime dessa vez. Dicas feitas, então, gente. Como eu vou repetir, vocês encontram tudo na descrição aqui do Spotify. A gente também tá querendo lançar lá no story do Instagram. Então acompanhe sempre nosso Instagram. Acompanhe sempre nosso podcast. E é isso. Esse é o fim do episódio de hoje. Agradecemos muito a Nath. Nath, beijinhos na câmera, no microfone. Um cheiro. Me sigam na rede social, @Natália Camille. Chique, já dando biscoito, né? Mas, Então, mano. Evandro, beijinhos no microfone. Cheiro, ó. Me sigam também lá, é @o Evandro Siqueira. Siqueira com C, tá, gente? Meu Siqueira não é com S. É que a gente trabalha com sonoplastia. É isso, gente. O papo foi muito bom. Nosso editor vai arrancar nossas cabeças, porque foi muito bom, então rendeu muito. Exatamente. E é isso, né, Fernanda? Rendeu muito porque os nossos episódios são quinzenais, então você vai ter material. Se você conseguir escutar direto, vai dar bom. Se você estiver indo pra uma viagem longa, vai dar bom também. Se quiser dividir em parte, a gente tem aqui pra todo gosto. Vai render demais. E os nossos episódios são postados todas quinta-feiras, às 10 horas da manhã. Acho que falta um pouco de dicção agora, mas eu acho que vocês pegaram o recado. E acompanhe também o Insta da Oficina Propaganda, @OficinaEJ. A gente tá super interagindo lá, sempre postando novidades e tudo do mundo publicitário e tudo que tá acontecendo. E caso você queira fazer alguma pergunta, responder alguma coisa do programa ou dar alguma sugestão de pauta, pode mandar um ADM ou mandar um e-mail. O e-mail vai estar linkado aqui no Spotify, ou se você quiser anotar, é oficinapropagandaej@gmail.com.
E é isso, gente. Eu sou Fernanda Dias. Nas redes sociais eu sou @iamfer.d, que é IAMFER.d. Vocês vão aprender o meu arroba até o fim dessa gestão, porque eu não gente vou mudar, eu gosto muito dele. A gente vai aprender, ou vamos fazer uma enquete pra mudar, né? Nada. Já, Não. Ei! já eu sou. Tem todo um negocinho, eu sou Fernanda em inglês, porque é publicidade. Publicidade para inglês em absolutamente tudo na vida dele. Entrega. Ei! Eu sou Lua F. Aragão. E é isso, a gente se vê daqui a 2 semanas. Até uma nova edição. É isso, tchau, gente. Até lá. O podcast Oficializando é uma produção da oficina Propaganda EJ. Este episódio foi escrito por Bruna Bonfim e Carmen Beatriz, apresentado por Fernanda Dias e Luan Fernando. E a edição é de Valnei Criscuolo.